Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início à nossa aula, à nossa aula online. Vejam só. Vamos falar sobre as paisagens natural e modificadas. Isso mesmo. As paisagens, elas podem ser naturais ou modificadas. Isso mesmo. Paisagem natural são essas que você está vendo agora aqui, ó. Que é o quê? É o sinônimo da natureza. Isso mesmo. Esse tipo de paisagem não sofre modificação antrópica, ou seja, através de intervenção humana, que foi quem que criou? Deus que criou, claro. Ela sofre sim algumas modificações, mas essa é propiciadas por questões naturais, como variações de temperaturas e vulpiosidade. Por exemplo, essa imagem que você está vendo aí da Cataratas de Igaraçu, isso mesmo. Muito, muito linda ela, né? Essa paisagem aí, ela é o quê? Natural, tá certo, gente? Ela não sofreu ela não tem modificação de homem aí, as mãos do homem para modificar essa cataratas que vocês estão vendo aí. Já as paisagens modificadas, em alguns casos, a natureza pode estar ausente ou ou na paisagem humanizada. Veja só. Também chamamos de paisagem modificada ou artificial. Isto ocorre em decorrência de ação humana. Há casos que a natureza pode existir com aspectos modificados, transformados, que muitas vezes deteriorizados ou deformados. Essa, essa paisagem que você está vendo aí, ela é modificada, tá certo? É a cidade de São Paulo. E entre outras paisagens modificadas que vocês estão vendo aí agora, tá certo? Para que humanizar a paisagem? Para que modificar as paisagens? Veja, as paisagens do nosso país diferem muito daquele da altura de sua cobertura, quando os índios eram os únicos habitantes. Isso mesmo. Para satisfazer as tendências ou as necessidades humanas, em virtude da chegada de novos habitantes, o homem precisou intervir e construir casas. Com o crescimento demográfico, não só as casas, outros imóveis precisavam ser construídos. Isso como para o desenvolvimento do Brasil. Foram surgindo estradas, pontes e túneis. Veja aí na paisagem. Como vemos a ação humanizada, a paisagem é necessária infraestrutura que são criadas com objetivos de atender convenientes o setor social, econômico e turístico. A questão que se coloca, todavia, em decorrência de uma forma desenfreada e sem respeito ao meio ambiente, entenda melhor sobre as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. As consequências, elas sem esquecer os benefícios que o homem obtém na humanização da paisagem, há consequências muito graves também, como a falta de planejamento de todo, como tudo, né? Que é um desrespeito ao meio ambiente. Nas favelas, por exemplo, o perigo de desmoronamento em alturas de grandes chuvas, pode ser resultado de alta desigualdade demográfica. Veja só. Essa imagem que vocês estão vendo aí, tudo isso são consequências de quê? Do homem na modificação da natureza, tá certo? Falta de saneamento, isso aí é o quê? Falta de desrespeito também com as pessoas, porque está ali sujando todo o ambiente, tá certo? O que é as paisagens cultural? Uma vez que ela é cultural, um conjunto de hábitos, de práticas sociais de um grupo de espaços geográficos que muda de seguinte a tendência cultural. Surge daí os conceitos das paisagens, paisagem natural, paisagem cultural, cujos aspectos
transmite a cultura de uma determinada sociedade. Note que a paisagem cultural é também um tipo de paisagem modificada ou humanizada. O que é a paisagem cultural? As aldeias indígenas são uma forma fácil de perceber que consiste a paisagem cultural, porque está falando da cultura dos índios. Então, essa natureza que você está vendo aí é a paisagem cultural, tá bom? Temos vários outros que vocês estão vendo nas imagens, tá certo? Então, uma paisagem natural é aquela que Deus criou e que o homem não modificou. Paisagem modificada são aquelas que o homem modifica, tá certo? Vocês fazem aí, vocês vão assistir um vídeo agora sobre as paisagens natural e modificadas. E a atividade estará no grupo, ó. Um beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Paisagem natural e paisagem modificada. Mas afinal, o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que podemos perceber segundo nossos sentidos: visão, olfato, tato e audição, fazendo dessas observações uma possível interpretação. Movimento, cores, cheiros e sons fazem parte de uma paisagem. Paisagem natural e paisagem modificada são tipos de paisagens que apresentam entre si elementos diferentes, identificados pelos nossos 5 sentidos, especialmente a visão. Elas se diferenciam pelos elementos que a compõem. Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens naturais. Normalmente, seus elementos são árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras e geleiras. Esses elementos se modificam com o tempo, porém essa modificação é feita por elementos da própria natureza, como ventos, chuvas e ação dos raios solares. Já a paisagem transformada é um ambiente que apresenta elementos naturais e elementos modificados, ou seja, é o ambiente que já sofreu intervenção humana. A criação das cidades é um grande exemplo de paisagem modificada. Os principais símbolos de uma paisagem transformada são as construções civis, como casas, edifícios, pontes e estradas. Esses símbolos marcam a presença social e identificam a paisagem.